Evangelho de Mateus, capítulo 9. E entrando no barco, passou por outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais difícil, dizer, perdoados te são os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e com seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que este homem, que é o vosso mestre, está sentado com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: Podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo no pano novo, em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa toda e faz-se maior rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompem-se os odros, e entorna-se o vinhos, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Dizendo-lhe isto, estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: Mestre, minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando, seguiu, e ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou na sua orla, e ele disse: Espera, se eu tão somente tocar na sua roupa, eu ficarei sã. E Jesus lhe disse, voltando e olhando, disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhe: Retirai-vos, a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E logo que o povo foi posto para fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão da menina e levantou-a. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. E partindo Jesus dali, seguiram dois cegos, clamando e dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. Filho de Davi, tem compaixão de nós. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus lhe disse: Credes vós que eu possa fazer isso? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Tocou então os olhos dele, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhe abriram, e Jesus ameaçou-os, dizendo: Olhai, que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E havendo-se ele retirado, trouxeram-lhe um homem muito endemoniado, e expulsou o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: Nunca tal coisa se viu em toda Israel. Mas os fariseus diziam: Ele expulsa demônios pelos príncipes dos demônios. E Jesus percorria toda a cidade e aldeia, ensinando na sinagoga deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas, desgarradas, como ovelha que não tem pastor.
Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara.